Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Rafael Barbosa, o seu professor de ciências aqui do YouTube, tá? Antes de começar esse vídeo, como eu sempre faço com vocês, se você não é inscrito aqui no canal, desce o player aqui embaixo, clica em se inscrever, e se você já é inscrito e não está recebendo os meus vídeos, clica no sininho aqui, ó, e ativa todas as notificações para você poder saber, né, quando eu postar conteúdo novo aqui no canal. Então, na aula de hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre titulação, que é um conteúdo que a gente vê lá na Fisicoquímica e que é muito importante para você, independente se você está no ensino médio ou no ensino superior. Então, depois da vinheta, vem comigo. Pois bem, galera, quando a gente fala de titulação, a gente sempre imagina que é alguma coisa relacionada a título. E na verdade é. Quando a gente fala de titulação, a gente está falando de título a ponto de entender a concentração das substâncias a partir de uma solução padrão. Então, o que é titulação? Titulação, galera, é um método analítico, né? Onde a gente vai utilizar dentro do laboratório técnicas, que nesse caso é uma técnica clássica, para a gente conseguir identificar a presença ou a concentração de uma determinada solução de acordo com essa técnica, tá? Então, para isso, o que é que a gente usa? A gente usa algumas aparelhagens, né, alguns aparelhos que eu vou destrinchar para vocês agora, e nós também utilizamos aí uma solução padrão. Tio Rafas, o que é uma solução padrão? Uma solução padrão, galera, é aquela que você conhece tanto a concentração, como você conhece o volume que está sendo utilizado, tá bom? Então, quando eu falar aqui para vocês solução padrão, é sempre aquela solução que você conhece e aquela solução que você tem concentração e volume, consequentemente, tá? Professor, o que é que a gente usa para fazer uma titulação? A gente usa uma vidraria, melhor dizendo, chamada de bureta, que é uma vidraria volumétrica. Essa vidraria ela tem um volume definido, tá bom? E, portanto, ela é utilizada para fazer o procedimento de titulação. A bureta, pessoal, é uma vidraria graduada, ou seja, ela tem valores em todo o seu corpo, tá? E lá no final ela tem uma torneirinha, um registro. Esse registro ele serve para você controlar a passagem dessa solução padrão até o Erlenmeyer, que nesse caso o Erlenmeyer vai conter a solução que você tem e que você não conhece a concentração. Você conhece apenas o volume, tá? Então, nesses casos, quando a gente usa titulação, a gente sempre usa esse aparelho baseado num suporte universal, que é uma pinça que vai segurar essa bureta para que você tenha um apoio necessário para fazer essa titulação, tá certo? Então a titulação consiste em uma operação analítica que você vai descobrir a concentração de uma solução a partir de uma solução padrão que você já tem, perfeito? E como é o procedimento? O primeiro procedimento é você zerar a bureta. Tio Rafas, o que seria zerar a bureta? Você vai encher essa bureta, dependendo do tamanho dela, pode ser de 50 ml, por exemplo, como é esse caso, e você vai encher ela até o menisco do zero. Tio Rafas, eu poderia fazer uma titulação enchendo a bureta até o 10? Não. A titulação, mesmo que você vá utilizar um volume muito pequeno, você precisa zerar essa bureta. E como é que eu zero essa bureta? Enchendo todo o recipiente dela até chegar no zero. Quando chega no zero, nós dizemos que a bureta foi zerada e por isso você pode começar a sua titulação. E o que é que vai dentro dessa bureta, tio Rafas? Dentro dessa bureta vai a solução padrão, então vou chamar ela de SP. Essa solução padrão ela também pode ser chamada, dependendo do arquivo ou dependendo do local onde você está vendo, de titulante, tá? Titulante, vou escrever assim, porque senão vai pegar a minha imagem aqui. Titulante, tá? E já aqui no Erlenmeyer, né, vai ter um volume conhecido de uma solução que eu vou chamar de titulado. Ou seja, essa é a solução que eu desconheço a concentração. E eu vou conhecer essa concentração a partir do momento que eu começar a minha titulação. Pois bem, depois que eu zerei a bureta, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar no Erlenmeyer um determinado volume da solução que eu não conheço a concentração e vou utilizar, galera, um indicador. E aí a gente chega num ponto. Tio Rafas, eu estava vendo aqui na minha faculdade, vi aqui no ensino médio que existem vários tipos de volumetria. O que de acho é volumetria? Gente, volumetria nada mais é do que uma titulação. Só que nesse caso, quando a gente fala volumetria, a gente está falando justamente de meios em que os dois, tanto o agente titulante quanto o titulado, eles estão no mesmo estado físico, eles estão em forma de soluções. Por isso eles são chamados de agentes de volumetria. Essa volumetria ela pode ser uma volumetria ácido-base, que é quando você reage um ácido com uma base. Pode ser uma volumetria de precipitação, que nesse caso é uma volumetria em que você tem a formação de um complexo insolúvel, ou seja, de um pó insolúvel. Você pode ter uma volumetria também potenciométrica ou oxirredução, que é quando você gera uma corrente elétrica. Então, na verdade,
Todos eles são titulações, a diferença é a maneira como essa titulação acontece, ok? Nós vamos enfatizar a titulação ácido-base, que na presença desse indicador, ele é colorimétrico, ou seja, ele muda de cor. E quando ele muda de cor, a gente vai evidenciar o final da nossa titulação, que a gente vai chamar esse final de ponto de viragem, ou também chamado de ponto de referência, ou ponto de equivalência, tá bom? Então você vai começar a gotejar a solução padrão que está na bureta para dentro do Erlenmeyer, beleza? Para entrar em contato com a solução problema. Quando o indicador mudar de cor, significa que nós chegamos no ponto de viragem ou ponto de equivalência, e você vai ler quanto de solução padrão você gastou naquela concentração que você já conhece, tá bom? A gente vai anotar o volume gasto dessa solução padrão e nós vamos prosseguir agora com os cálculos, que a partir da estequiometria da reação vão nos permitir identificar a concentração daquela solução que nós não conhecemos até então, beleza? Professor, como é que isso acontece? Eu vou mostrar uns videozinhos para vocês, só para vocês conseguirem compreender isso de maneira mais didática, tá bom? Então a titulação ácido-base eu coloquei aqui um exemplo para vocês, onde a gente tem a bureta, que eu coloquei uma solução de HCl de concentração conhecida e obviamente volume conhecido, que é o volume da bureta. Depois eu vou colocar aqui num recipiente uma solução de hidróxido de sódio, que é uma base, que tem uma concentração desconhecida. E coloquei dentro dela 5 gotas de fenolftaleína. Para quem não conhece, pessoal, a fenolftaleína é um indicador que em meio básico ela fica rosa. Alguns colegas chamam de carmim, outros vermelho, mas o importante é que você entenda que forma uma cor nesse sentido, tá? Nessa linha. E quando ela está em meio ácido, ela fica incolor. Então imagina só, coloquei aqui uma solução básica. Quando eu pingar a fenolftaleína aqui dentro, vai ficar toda rosa. Quando atingir o ponto de equivalência, essa solução vai ficar incolor. Então já sei que naquele momento a minha titulação deve parar. Professor, mostra isso aí na prática. Olha aqui, o indicador ele vai modificar a sua cor quando a solução se completa. Então olha só, tá pingando, pingando, começou a ficar rosa, rosou de uma vez. Então nesse caso, a mudança de cor aconteceu a partir desse procedimento de titulação. Então a gente já sabe que quando essa mudança de cor ocorreu, significa que a gente precisa cessar ali a nossa titulação, porque nós atingimos o ponto de viragem ou ponto de equivalência. Olha só nesse vídeo como é muito mais específico. A gente começa a fazer uma titulação de ácido clorídrico com hidróxido de sódio, que é aquela que eu mencionei para você. Nesse caso aqui, ele começou a bureta, ele utilizou como agente titulante o hidróxido de sódio e não o ácido clorídrico. Essa solução desconhecida de ácido clorídrico que está no Erlenmeyer, ela é uma solução que fica em constante agitação para que a reação química possa acontecer de maneira mais rápida. Lembrando que isso não influencia no equilíbrio, tá? Caso haja. Mas você vai ter aí uma reação ocorrendo em cima de um agitador magnético, né? Uma pastilha de agitação. E você vai perceber que à medida que vai chegando próximo ao ponto de viragem, essa solução vai mudando de pontos de cor, tá? Vai tendo pontos de cor que vão sendo modificados, que vão sendo mudados. Então, nesse caso, é necessário que você entenda, que você perceba que à medida que essa solução vai passando, ela vai mudando de cor. E essa mudança de cor indica que nós estamos próximos ao ponto de viragem ou ponto de equivalência. Quando ela muda de cor completamente, significa dizer que nesse momento nós atingimos o ápice, ou seja, o final da nossa titulação. Como aconteceu aí no vídeo que vocês estão assistindo, a gente fecha a torneirinha e acabou ali. A gente vai medir o volume agora do agente titulante. Professor, dito isso, entendi como funciona a titulação, entendi a importância da titulação. A gente pode descobrir, existem diversos métodos, até mesmo biológicos, tá, que a gente utiliza a titulação. Mas e aí? Chega onde? E aí a gente chega na generalização dos cálculos. Olha só, eu utilizei esse método para ficar mais simples para você, para quando você for utilizar a resolução de questões para esse tipo de cálculo, tá? Então, no ponto de equivalência, a gente usa o seguinte raciocínio. O número de mols do ácido, ele precisa ser igual ao da base, perfeito? Só que existe uma correspondência estequiométrica, ou seja, eu preciso conhecer a reação química estequiometricamente falando, para a partir disso eu poder começar a utilizar os meus cálculos, né, os meus cálculos estequiométricos. Só que lembre-se, concentração molar, pessoal, é número de mols sobre volume em litros. Se eu precisar isolar N, eu posso fazer assim, ó, que número de mols é concentração vezes volume. Não posso dizer isso? Então, se o número de mol do ácido é igual ao número de mol da base, eu posso dizer assim, ó, que concentração molar do ácido vezes o volume do ácido é igual a concentração molar da base vezes o volume da base. Só que eu não preciso levar em consideração o meu agente estequiométrico, a minha reação estequiométrica, então eu vou dividir eles pelos seus
coeficientes estequiométricos, respectivamente. Professor, não entendi não. Como é que eu posso entender melhor? Vamos resolver um exemplo? Então se liga nesse exemplo aqui, ó. Desejando determinar a concentração de uma solução de NaOH, usou-se uma titulação com H2SO4, que é um ácido, 0,1 mol por litro. Então é uma solução conhecida. Para a neutralização de 25 ml da base, foram necessários 27,5 ml de solução ácida. Qual é a concentração da base? Está aqui a reação, ó. Ele já me deu o ajuste estequiométrico. 1 mol do ácido reage com 2 mols da base. Tio, como é que eu faço? Vamos lá. Concentração do ácido vezes o volume do ácido dividido pelo seu coeficiente estequiométrico é igual a concentração da base vezes o volume da base dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Agora a gente vai colocando e substituindo o que ele disse pra gente. Ó. Ele disse que a concentração do ácido era quanto? 0,1 mol por litro. Então vamos lá. 0,1 vezes, qual é o volume do ácido? 27,5. Tio Rafas, posso usar em ml? Pode, porque você está utilizando todos em ml. Você não pode usar um ml e outro em litro, porque isso aí vai dar errado, tá bom? Dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que nesse caso é quanto? 1. Então, 0,1 vezes 27,5 dividido por 1 é igual à concentração da base, que eu não sei quanto é, que foi isso que ele perguntou, vezes o volume da base, que é quanto? 25 ml. Dividido por seu coeficiente, que é quanto? 2. Então vamos lá. 0,1 vezes 27,5 dá 2,75. Então eu tenho 2,75 dividido por 1 é igual a concentração da base vezes 25 dividido por 2. O que é que eu faço quando eu tenho uma proporcionalidade? Meios pelos extremos. O que é que eu vou ter? Que concentração da base vezes 25 é igual a 2,75 vezes 2, que vai dar 5,5. Ora, 25 está multiplicando, passa para o outro lado como, tio Rafas? Dividindo. Então, concentração da base é igual a 5,5 dividido por 25. Qual é a concentração nesse caso da base? A concentração da base nesse caso vai ser 0,22 mols por litro. Ou seja, aquela solução de NaOH que até minutos atrás eu não sabia qual era a concentração, agora eu sei, 0,22 mols por litro, beleza? E esse cálculo pode ser utilizado para diversos outros problemas, diversas outras questões que você pode observar utilizando esse esqueminha que eu dei para vocês, beleza? Então, gente, agradeço muito vocês terem ficado aqui nessa aula comigo. Não esquece de conferir os links que tem aqui na descrição desse vídeo. Não esquece de assistir outros vídeos aqui no canal. E se você quiser, de coração, compartilha com alguém para nos ajudar aqui no canal. Porque isso aqui só existe porque vocês assistem, tá bom? Então, ó, não esquece. Sempre tem vídeo novo toda semana. Espero que você goste disso. Se gostou, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e me segue nas redes sociais. Também é legal, lá eu posto muita coisa legal que o povo morre de rir. Então a gente se vê em um outro vídeo. Um beijo, um queijo e até a próxima, se Deus quiser.